Fala pessoal, beleza? Olha só, duas informações aqui quentíssimas para você e que traz um alerta para Brasília. Brasília levantando o alerta, o radar dos Petralhas está ligado e eles já detectaram ameaças gravíssimas contra o sistema. O primeiro delas, é claro, aqui ó, uma autoridade portuguesa chama Gilmar Mendes de corrupto na cara e manda recado para o Gilmar Mendes após ele considerar uma atitude do Gilmar Mendes ter sido um ataque à democracia portuguesa. Ele não admitiu, já vou colocar o áudio dele aqui para você ouvir. Na sequência, quero trazer para você aqui, gravíssimo, Doutor Davi Aragão, advogado especialista em corporativo internacional, explica de maneira didática como o caso Odebrecht, né, reaberto pelo governo norte-americano nos Estados Unidos, pode efetivamente complicar muita gente no Brasil, dentre elas Lula e Dilma Rousseff. Os Estados Unidos estaria completamente assustado e pensativo sobre essa aproximação do Donald Trump, que seria uma aproximação estratégica para arrancar de Lula ou fazer com que Lula viesse baixar a guarda por conta do que está por vir. Vamos acompanhar, começando primeiro pela gravíssima denúncia de uma autoridade americana portuguesa, na verdade, contra o ministro Gilmar Mendes. Vamos acompanhar. Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. O ministro brasileiro que ao longo dos anos tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Mas acha mesmo que é desse sistema como o vosso que vem alguma lição de moral para Portugal? Não vem, não. Portugal tem, de facto, alguns problemas nos serviços de imigração, sim. Sabe porquê? Porque sucessivos governos de esquerda e socialistas como o vosso abriram as portas à entrada descontrolada de estrangeiros sem garantirem os meios de organização necessários. Mas daí a vir um juiz brasileiro fazer discursos inflamados contra o nosso país, isso é uma grande diferença e é uma ofensa gratuita. O Chega já disse várias vezes, o caos nasce da política criminosa de fronteiras abertas e não dos funcionários portugueses que são deixados sem recursos e sem condições. Nós não aceitaremos que um estrangeiro como o senhor venha denegrir a nossa soberania nacional com esses discursos arrogantes. Portugal não precisa de sermões do Brasil, precisa de ordem, de lei e de respeito pelo povo português. Meu Deus, mais um país que fala na cara do Brasil que não precisa de nós, né? Aí eu e você como brasileiro, por conta dessas autoridades completamente sem o respeito de ninguém, porque ninguém respeita Gilmar Mendes. Gilmar Mendes não é respeitado fora do Brasil, o Lula muito menos, né? Então é o tempo inteiro o povo brasileiro também sendo colocado dentro de um balaio por conta desse tipo de gente. Esse camarada, ele faz parte do partido Chega, pelo que eu entendi, ele é um deputado lá em Portugal. Se não for, alguém coloca para mim aqui que tem mais conhecimento. Procurei algumas informações dele aqui, a mais próximas que eu cheguei, que ele fala pelo parlamento português, inclusive dizendo que o Gilmar Mendes, ele ofendeu gratuitamente o governo de Portugal, ofendeu gratuitamente o povo de Portugal e o sistema imigratório. O que ele está dizendo aqui? Ele diz o seguinte, olha, o Gilmar Mendes disse que o sistema de imigração português é caótico, né? E ele diz, não, caótico é o teu país. Caótico é o seu país, que organizações criminosas mandam em cidade inteira.
Caótica é o seu país, onde vocês da Suprema Corte Brasileira vivem apoiando criminosos políticos, né? Então, que moral que vocês têm para falar em organização, né? Falou desse jeito para o Gilmar Mendes, colocando o Gilmar Mendes em seu devido lugar. Ou seja, o Gilmar Mendes ele tem negócios em Portugal, ele tem ele tem um esquema chamado Gilmar Palusa em Portugal, que faz de Portugal uma sede, um lugar para que Gilmar Mendes possa fazer os seus negócios. O partido Chega diz que vai investigar, inclusive, movimentações estranhas nos eventos de Gilmar Mendes em Portugal, que inclusive participam corruptos, participam políticos indiciados e investigados pela polícia, participam muitos empresários que têm processo no Supremo Tribunal Federal, e ele quer entender o que você está fazendo com Portugal. Portugal se tornou um centro de encontro de bandidos, de indiciados da justiça brasileira. Qual é a sua? É o que o partido Chega anda perguntando para o Gilmar Mendes. Vamos na sequência com Gil Diniz. Na verdade, o Gil Diniz divulgou a página Doutor Davi Aragão falando, gente, de uma bomba que está prestes a explodir no colo de Dilma e de Lula vindo diretamente dos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Eu estou fazendo aqui nessa plataforma que eu anuncio para você, estou mostrando o meu resultado, tá? Uma média de R$ 10.289,36. Rodrigo, como é que eu vou entrar nisso? Pois eu vou entrar nisso aí, eu tenho que me virar? Claro que não. Aqui o projeto Profissão Digital é coisa séria. Aqui o projeto Profissão Digital, inclusive, tem uma equipe de suporte técnica que vai responder para você e tirar para você todas as suas dúvidas todos os dias, até quando for necessário, para que você possa fazer resultados incríveis, assim como eu. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$ 150 e R$ 950 todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Rodrigo, como é que eu vou ganhar entre 5 e 10 mil reais? Fazer uma continha aqui para você. Eu já tinha feito aqui uma conta para um amigo agora há pouco, mandei para ele e falei para ele, meu irmão, cai fora de CLT. CLT rouba seu tempo. Em tempos de inteligência artificial, você vendendo de 8 a 12 horas do seu dia por um salário mínimo, então faz o seguinte, vem ganhar aqui inicialmente R$ 120 por dia, vezes 7, R$ 840 por semana, pelo menos na primeira semana. Rodrigo, mas é tão pouquinho R$ 840 numa semana? Pois é, mas R$ 840 por semana você dedicando algumas horas do seu dia, sem, por enquanto, ter que abandonar o seu emprego, sem que, por enquanto, você dá uma banana aí pro seu chefe, com todo respeito ao seu chefe, tá? Mas ele vai ficar doido quando você justificar para ele que você pode ganhar muito mais trabalhando em casa do que você gastando seu tempo na empresa dele. Então, R$ 840 vezes 7 dias da semana, vezes 4 semanas, R$ 3.360 por mês, logo no primeiro mês. Rodrigo, como é que eu vou fazer esse resultado? Corre aqui no link da descrição, solicita o apoio técnico da equipe que está lá à tua disposição para te ajudar. Só não aprende quem não quer. Só não gera riqueza quem é acomodado. Link na descrição, projeto Profissão Digital. Corre lá. De primeiro período de Direito da sua faculdade, UNB, sabe que Olha só, Xeris. A prisão do Bolsonaro é a maior perseguição política que já se viu no Brasil. Sim. Medo de que ele retorne ao poder e desrespeito total ao devido processo legal que qualquer aluno de primeiro período de Direito da sua faculdade, UNB, sabe Sim. que o devido processo legal, no caso do presidente Bolsonaro e os demais réus, não foram respeitados à luz da nossa Constituição. A prisão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro é a maior perseguição política que já se viu no Brasil. Sim. Medo
de que ele retorne ao poder e desrespeito total ao devido processo legal que qualquer aluno de primeiro período de direito da sua faculdade, UNB, sabe que o devido processo legal, no caso do presidente Bolsonaro e os demais réus, não foram respeitados à luz da nossa Constituição. Essa é a ditadura do Supremo Tribunal Federal, que inclusive está sendo, gente, denunciada nos Estados Unidos, tá? E não, muitas pessoas estão achando que os Estados Unidos retrocedeu em referência à ditadura da toga no Brasil e também às mazelas do governo do PT. Isso não é verdade. Tem muita gente publicando, porque o Trump tá bonzinho com Lula. Porque o Trump tá bonzinho com o PT. O Trump não está fazendo, justiça com o PT. Querido, não é verdade. Tanto é que o doutor Davi Aragão, advogado especialista em direito corporativo internacional, ele vai explicar para mim e para você de maneira didática como o caso Odebrecht, reaberto pelo governo Trump nos Estados Unidos, ou aberto, porque eles vão estudar isso lá, pode efetivamente complicar muita gente, muito peixe grande aqui no Brasil, inclusive a senhora Dilma Rousseff e o próprio Lula. Mas e a química do Lula com o Trump? E que química? Se os Estados Unidos não mistura alho com bugalhos, não, meu filho. Não mistura nem para presidente deles. Vai misturar para presidente comunista brasileiro? Uma notícia da semana passada pode ressuscitar a Lava Jato aqui nos Estados Unidos, colocando na mira novamente a cúpula do PT. Será que Lula e Dilma poderão ser sancionados com a Lei Magnitsky? Hoje nosso objetivo é entender isso um pouco melhor. Edward Martin, alinhado à agenda Trump de revisar supostos abusos em agências federais, está investigando indícios de instrumentalização política durante governos democratas. E agora ele está olhando para o acordo da Odebrecht supervisionado por Andrew Weissmann. Weissmann é um procurador experiente que está ligado a investigações contra Trump. E foi ele quem supervisionou o acordo da Odebrecht 2016. 2016 era o último ano do governo de Barack Obama, que naquela época tinha uma excelente relação com o Brasil, chegando inclusive a visitar o Brasil em uma visita oficial a convite do presidente Lula à época. Em 2016, a operação do Lava Jato estava no auge no Brasil, Sérgio Moro era herói nacional, e de repente fecha-se um acordo bilionário com o Odebrecht, que segundo Martin, omite informações cruciais que pode ser lido como brecha para a sinalização política atual. Agora, presta atenção nesse dado oficial que consta no próprio acordo do Departamento de Justiça. A Odebrecht pagou 788 milhões de dólares em propinas documentadas em 12 países diferentes. Esses subornos garantiram contratos fraudulentos de mais de 3 bilhões de dólares. Mas aqui está o detalhe que Martin está questionando. O acordo não detalha quais contratos forem superfaturados, não identifica quem recebeu propinas em cada país, não permite que as vítimas busquem reparação. É como se alguém confessasse ter roubado 3 bilhões, mas o acordo não dissesse de quem roubou. Não parece estranho? Se o Departamento de Justiça avançar para uma abertura hipotética do caso Odebrecht, ainda em fase preliminar, 3 coisas poderiam ocorrer. Primeiro, a Odebrecht pode enfrentar novas multas de centenas de milhões de dólares. A empresa já está fragilizada financeiramente, novas penalidades poderiam destruí-la completamente. Segundo, delações anuladas no Brasil pelo STF poderiam ser reavaliadas nos Estados Unidos, porque as decisões de tribunais brasileiros não vinculam as autoridades americanas. O Departamento de Justiça pode simplesmente ignorar o que o Dias Toffoli decidiu no Brasil. E terceiro, e este é o mais explosivo, o Departamento de Justiça pode usar essas delações como base hipotética para sanções individuais sobre a Lei Magnitsky. Cada político brasileiro citado nas 77 delações vira alvo potencial em um cenário de escalada da tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. E é aqui que a história fica verdadeiramente fascinante do ponto de vista jurídico e geopolítico. Porque quando Martin questiona o acordo de 2016, ele não está apenas querendo recuperar dinheiro para as vítimas, ele está potencialmente abrindo um caminho para algo maior, como arma em negociações. A Lei Magnitsky é como uma segunda linha de ataque que os americanos usam quando a primeira não foi suficiente. Primeiro, você fecha acordo com a empresa. Depois, se descobrir que esse acordo omitiu informações, você vai atrás dessas pessoas individualmente. É exatamente o que fizeram com a Venezuela. Primeiro, sancionaram empresas estatais. Depois, sancionaram Maduro e dezenas de ministros pessoalmente. A Odebrecht pode seguir um roteiro similar em um ensaio de escalada. Se Martin avançar na revisão e confirmar omissões, essas podem ser a evidência que faltava para aplicar sanções Magnitsky contra políticos brasileiros, reforçando a posição dos Estados Unidos. A Lei Magnitsky permite sanções contra indivíduos estrangeiros responsáveis por corrupção significativa. E aqui está o detalhe técnico crucial. Não precisa ser condenação judicial, precisa apenas ser
informação confiável de corrupção. E o que Mark está descobrindo agora é que existe informação muito confiável. 77 delações detalhadas, acordos judiciais, confissões de executivos, tudo arquivado no Departamento de Justiça americano desde 2016. E aqui está onde as anulações do STF se tornam irrelevantes do ponto de vista americano. Dias Toffoli anulou as condenações de Lula em 2021, anulou o acordo de leniência da Odebrecht em 2023, mas essas decisões não apagam os fatos. Do ponto de vista jurídico americano, decisões de tribunais estrangeiros não vinculam autoridades americanas. O Departamento do Tesouro pode ignorar completamente o que o STF decidiu e usar os mesmos documentos que a Lava Jato usou. Marcelo Odebrecht confessou o pagamento de propinas ao PT e a autoridades petistas. Antônio Palocci delatou esquemas de arrecadação ilegal coordenados pela cúpula. Teocídio do Amaral revelou operações de compra de silêncio. Paulo Roberto Costa descreveu o sistema de nomeações políticas na Petrobras em troca de propinas. Tudo isso está documentado, gravado, protocolado, e agora Martin está revisando se essas informações foram adequadamente preservadas no acordo de 2016. Se não foram, e ele parece acreditar que não foram, isso pode justificar a ação individual contra os beneficiários políticos em um contexto de sinalização geopolítica. O segundo critério da Lei Magnitsky é que a corrupção precisa ter dimensão internacional, e aqui o caso Odebrecht é um manual perfeito de corrupção transnacional. Propinas pagas em 12 países diferentes: Angola, Moçambique, Venezuela, Peru, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala, México, contratos fraudulentos em 3 continentes diferentes. Mas aqui está o detalhe que Martin destacou na carta. O acordo de 2016 agregou fatos por país, mas omitiu detalhes específicos dos contratos superfaturados. Ou seja, sabemos que houve crime em 12 países, mas o acordo não detalhou quais contratos, quais valores específicos, quem exatamente se beneficiou em cada país. Muito bem, querido. Deu para entender o porquê que essa turma não dorme mais à noite? Deu para entender por que o Donald Trump colocou o Marco Rubio para continuar lidando com essa turma? Por quê? Porque o Marco Rubio é um cara safo. Marco Rubio é um camarada que sabe, inclusive ele tem a linguagem latina, ele fala espanhol, ele é refugiado cubano, tá acostumado a lidar, viu o seu pai contar a história de como foi fugir da ditadura cubana, ele está acostumado a lidar com essa laia de ditadores. Ele conhece o modus operandi dessa turma, ele sabe muito bem, né? Inclusive essa turma é tão vigarista, para você ter uma ideia, que eu deixei de propósito para você essa imagem aqui, né, do rapaz aqui comemorando, e é de se comemorar mesmo. Veja o que Nicolás Maduro, a proposta que ele fez para o braço, para o tentáculo esquerdista, né, considerado até um grupo criminoso terrorista do MST, a proposta que o Maduro fez para o MST do PT. Presta atenção, inclusive colocou até um bonezinho deles, ó. Al MST. É difícil de acreditar, mas o Maduro deu uma ótima ideia. Recibimos com amor al Movimiento Sin Tierra do Brasil. Bem-vindo. Invito al MST que venga también con cientos de sus agricultores que vengan a producir a Venezuela también, con su experiencia, con las comunas. MST, mándame una brigada de 1000 hombres y mujeres de Brasil para producir en tierra venezolana. Bem-vindo, Brasil! Bem-vindo! Ótimo, ótimo. Brasileiro! Bem-vindo! Povo brasileiro, Revolução Bolivariana! É a chance de mandar o teu amigo que usa o boné do MST para um intercâmbio que não seja em país capitalista. Vamos começar ainda hoje uma vaquinha para mandar o MST para Venezuela. Vai resolver todos os problemas. O MST vai ter terra para trabalhar num paraíso. Vai ter terra para trabalhar e vai estar no paraíso, né? Vai estar na terra dos vermelhos, né? Com um presidente ditador. Eles não querem um presidente ditador, né? Lá eles não vão ter problema de enfrentar o choque, de enfrentar a polícia, de enfrentar a justiça, né? E é inacreditável. Nicolás Maduro está pedindo mil trabalhadores sem terra para poder produzir em terras bolivarianas, ele fala com orgulho, né? Ou seja, na terra da ditadura, né? Da capital da ditadura aqui da América do Sul. Aí o rapaz comemora, porque é verdade, né? Essa turma, eles estão invadindo propriedades privadas no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Tá uma onda agora de convocação desse grupo terrorista invadir propriedade privada, propriedade pública do sul do Brasil. Enquanto isso, Nicolás Maduro está dizendo, venha para a Venezuela. Por quê? Porque aqui nós recebemos vocês de braços abertos, vem produzir.
Venham produzir aqui na Venezuela, né? Tem muita terra aqui para vocês produzir à vontade. Aí eu fico perguntando aqui, né? Eles que são revolucionários, eles que são bolivarianos, né? Eles vão deixar na mão o amigo Nicolás Maduro que está chamando o MST para produzir na Venezuela? Só que não. Aonde eles querem? Eles querem invadir e eles querem provocar o terrorismo aqui no Brasil, né? Então você vê que essa gente, inclusive esse camarada, você vai perceber aí que tem muita gente dando recado para eles aí, esse camarada está fazendo convocação, inclusive na minha opinião, no Brasil do Alexandre de Moraes, isso aqui para mim é atentado violento de abolição ao Estado Democrático de Direito. Né? Invasão de propriedade pública e privada, confronto com a polícia, desrespeito às autoridades, atacando a soberania dos municípios, né? Mas para a Venezuela, eles não querem ir, não. Não, eles querem promover o caos no Brasil. Por que será? Preste bem atenção. Não vai te criar no nosso estado. Ô sujeito, tu não vai te criar no nosso estado. Tu pode ter certeza. Dizendo que vai invadindo tudo, enfrentando e confrontando o governador do nosso estado. Aqui tem quem manda, aqui tem ordem. Enquanto também eu for deputado, nós vamos proteger o nosso estado. E tu não vai invadir nada, não. Agora tu publicou um vídeo da Estátua da Liberdade, das lojas Havan, lá no teu estado, sendo incendiado e tu achou lindo. E aí no outro story tu publica dizendo que, pessoal, dê um pulinho aqui em Santa Catarina, vem ver o negocinho. Tu vai ver o negocinho. Tô saindo da sede do governo do estado, tô procurando os órgãos de segurança do nosso estado, porque isso não vai ficar assim. Incentivando a ordem, incentivando a desordem, a baderna. Isso é crime. Luciano Hang é um grande empresário do nosso estado, que emprega mais de 25 mil pessoas no Brasil inteiro. Então, rapaz, seu sujeito, ontem, inclusive, fosse lá comentar bobagem na minha postagem. Seja homem, para com isso e vai trabalhar. Sabe o que é uma carteira de trabalho? Fazer o que todo cidadão de bem faz? Vai trabalhar, rapaz. Sabe? Tu incitou paraenses, maranhenses, nordestinos a fazer bobagem no nosso estado. Essas pessoas são muito bem-vindas aqui em Santa Catarina porque estão trabalhando. Já gente da tua laia pega a tua trouxa e volta de onde tu nunca devia ter saído. Abre teu olho, fica o recado porque aqui é um estado de gente trabalhadora. Deputado Sérgio Guimarães, né, mandando seu recado então para esse camarada que está sendo comparado, chamado de meliante. Por que meliante? Porque ele comemorou a Estátua da Liberdade, que é um monumento clássico em frente às lojas do empresário Luciano Hang, pegando fogo lá no estado dele, né, desse camarada aí. Ele está convocando a turma a deixar os seus estados e a vir enfrentar a polícia nos estados do sul. Mas mandem para ele o vídeo do Nicolás Maduro, vou colocar de novo aqui, o vídeo do Nicolás Maduro convidando essa cambada para ir para Venezuela. A Venezuela está precisando do trabalho do MST. Eles dizem que tem centenas e milhares de pessoas capacitadas para plantar e para produzir no Brasil, mas o Brasil já tem o agro, né? O Brasil já tem os fazendeiros, as famílias de agricultura familiar, quem já faz a engrenagem rodar há muito tempo. Enquanto essa turma aqui está brigando para poder invadir lugares na justificativa de que eles não têm lugar para plantar, o agro do Brasil faz a economia girar nesse país de geração em geração, de família em família, né? Tudo já acontece. Essa turma está querendo, justificativa que nunca tem, sabe, papo de pobre? É papo de pobre, de coitadinho vitimista, de gente miserável, de mente miserável. Não, o agro é gigante, o agro produz, o agro é de sol a sol, o agro ele tem que lidar com as intempéries da natureza, o agro é tecnologia, esse é o agro que carrega o Brasil nas costas. Essa gente tem que ir lá para a Venezuela ajudar o Nicolás Maduro a plantar couve, né? Começa com um pezinho plantar alface, né? Pezinho de tomate, coisinha básica, sem agrotóxico, até natural, né? Enfrentando as intempéries lá que tem também, lógico, da Venezuela. Mas começa lá, quem está precisando é a Venezuela, do MST, para produzir, né? O Maduro, inclusive, está até pedindo quase que pelo amor de Deus. Uma ótima ideia. Recibimos con amor al movimiento Sin Tierra do Brasil. Bem-vindo. Invito al MST que venga también con cientos de sus agricultores
que vengan a producir a Venezuela también, con su experiencia, con las comunas. MST, mándame una brigada de 1.000 hombres y mujeres de Brasil para producir en terra venezolana. Bem-vindo, Brasil! Bem-vindo! Bem-vindo, povo brasileiro! Bem-vindo! Povo brasileiro com a Revolução Bolivariana! É a chance de mandar o teu amigo que usa o boné do MST Bem-vindo. para um intercâmbio que não seja em país capitalista. Vamos começar ainda hoje uma vaquinha para mandar o MST. Não precisa de vaquinha não, querido. Eles têm o governo Lula que pode fretar ônibus, mandar eles pra lá tranquilo. Esse povo tem muito dinheiro. Esse povo não precisa de vaquinha não, eles precisam pra você caçar um serviço, né? Eles já ganha muito sem fazer nada, né? E segue a turma aí, ó. Em vez de ir pra Venezuela, estão aqui, ó. Palestina na Bahia! Como é que pode defender a Palestina se os baianos estão morrendo dia após dia no meio dessa violência? Quer defender outro lugar? Defende primeiro aqui! Defende os trabalhadores que não podem pegar o ônibus, que morrem por causa de um celular! Primeiro luta por eles daqui, pra depois tentar fazer alguma revolução lá de fora! Vocês têm noção como é que tá a Bahia? Vocês têm noção quantas pessoas estão morrendo? Aí vocês querem defender a Palestina, sendo que aqui o trabalhador honesto tá morrendo! Tá morrendo e vocês não falam nada! Vocês deveriam se conscientizar com a própria população de vocês! É isso mesmo! O povo tá morrendo, indo e voltando do trabalho! E vocês não falam nada! Você não fala nada! O seu povo preto que você diz que defende tá morrendo, meu irmão! O povo tá morrendo! A Bahia tem os piores índices de educação, de saúde! Quem é que tá me chamando de capital do mato aí? Isso é racismo! Eu vou te processar, meu irmão! Isso é racismo! Você não luta pela população preta e quando é uma preta que diverte de você, você vai cá de racismo! Ah, meu irmão, menos, viu? Bem menos! Cadê você cobrando o governador aí na fila da regulação? Quem é que morre na fila da regulação? Se Jerônimo Rodrigues tiver qualquer coisa, ele vai pro Aliança, meu irmão! Ele vai pro Hospital Português! Enquanto isso, o povo preto que você diz que defende tá nas UPAs há 2 meses! O povo tá internado nas UPAs e você não fala nada! Eu quero saber você defender o povo que tá morrendo na fila da regulação! O povo que tá esperando um exame simples e não sai! Essa mulher, ela tá completamente revoltada porque estão fazendo um movimento ali em frente ao estabelecimento dela, defendendo a Palestina, enquanto ela tá dizendo que a Bahia tá jogada às traças, dizendo que o povo tá indo embora da Bahia porque a Bahia não tem educação, a Bahia não tem saúde, a Bahia não tem segurança pública. A Bahia está com um dos piores índices, se não o pior índice de educação do Brasil. Pelo menos existem dados que dizem que a Bahia tem o maior número de analfabetos do Brasil. É a Bahia. Salvador, a capital, por exemplo, o narcotráfico já tomou conta e as pessoas têm medo de ir participar, de passear na Bahia. Ela diz também de desempregados, de pessoas passando fome, de pessoas na miséria, onde esse governo da esquerda sempre, né, nadou de braçada na Bahia e o povo ali, pelo contrário, né, nunca recebeu absolutamente nada. Eles carregam a eleição nas costas dos governos de esquerda e quando a esquerda está no poder não faz absolutamente nada para esse povo. Um estado realmente pobre, um estado de muita gente desempregada, um estado feio, né? No sentido estrutural. Você vai para a Bahia, eu já tive lá, não estou dizendo não estou dizendo aqui o que me contaram, não estou reportando para você o que eu vi, né? A Bahia de fato, no Uber, no táxi, nos ônibus. As pessoas pediam sempre para minha esposa ter muito cuidado lá, muita gente, muito malandro, né? Muito malandro nas ruas, muita gente disposta a te roubar de alguma maneira, muita pessoa disposta a tirar proveito de alguma forma. E os caras que trabalham lá no turismo sempre falavam, a gente queria muito que isso acabasse, porque quando o turista ele tem essa experiência de que ele vem para cá e de alguma maneira ele vai ser assaltado, ele vai ser roubado, ele vai ser vilipendiado, vai ser abusado,
não é? Ele vai ser maltratado, ele não volta mais. Então, ou seja, e nós vamos ficando aqui cada vez mais aquém, né, do Estado. Então é assim que a banda está tocando. Vamos lá. A Polícia Federal resolveu mexer no lixo do consórcio Nordeste. Aquele esquema safado que desviou 48,7 milhões de recursos públicos para comprar respiradores fantasmas. Quem é que liderava? O ex-governador da Bahia, Rui Costa, petista, hoje ministro, posando de intocável. Na pandemia, enquanto o povo sufocava, o que a Polícia Federal achou? A grana virou carro de luxo, até cartão de crédito sem limite. E a imprensa passou o pano. Estava ocupadíssima caçando o Bolsonaro, fabricando narrativa para derrubar o cara. A CPI do Covid, aquele circo comandado pelos justiceiros, ignorou o roubo descarado deste consórcio. Apesar dos diversos requerimentos denunciando e pedido para investigar, nada foi feito. Ficaram só naquilo que era conveniente para tentar atingir o presidente Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal acha a podridão. E o consórcio da mídia faz o quê? Cara de paisagem. É sempre assim. Quietinho. Piada dos amigos, a manchete some. A investigação é gaveta. Hipocrisia escancarada. E o Brasil agora fica sabendo que tudo que a gente denunciava estava certo. Só para lembrar, né? Aquela CPI contra o governo não deu em nada. Sabe por quê? Porque não tinha nada. Era a cortina de fumaça perfeita atacar quem trabalhava para esconder quem realmente estava fazendo coisa errada. Essa turma é muito do mal, é a máfia do mal. Por isso, o Brasil Verde e Amarelo vai voltar. O Brasil Verde e Amarelo precisa voltar, por isso que eu preciso do seu like, do teu comentário aí, da tua inscrição se você não é inscrito. E também, claro, né, responda aí a nossa enquete, é muito importante. Vamos lá. Tagliaferro acabou de soltar uma bomba, mas uma bomba das maiores do mundo. A gente já imaginava, já tinha convicção de que todo julgamento do Bolsonaro era improcedente, ilegal e cheio de provas arrumadas, criminosas, provas contaminadas. Mas o Tagliaferro acabou de confirmar isso. Presta atenção no vídeo dele aí. E nós estamos indo agora para o Senado, onde juntos entraremos com uma ação para suspensão imediata desse julgamento, porque esse julgamento não pode acontecer. Todas as provas estão contaminadas. Alexandre de Moraes cometeu crimes. É só uma dúvida aqui. Esses pedidos informais aí, fora do processo, senhor Tagliaferro, havia pedidos também para incluir parlamentares nessas investigações? Olha, o que, assim, eu não sei te precisar ou falar muito bem sobre isso, que já tem um tempo. Eu sei que a família Bolsonaro era foco de observação dele, Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Zambelli, Zé Trovão. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu já falei para o Alan dos Santos. A minha vida se tornou um pesadelo. Ou seja, e não deu em nada, né? Eles tocaram o processo em diante, condenaram o presidente Bolsonaro e estão esperando abaixar um pouquinho da poeira. Daqui a pouquinho, segundo eles, é normal o procedimento. Daqui a pouquinho, daqui a 27 dias, daqui a 30 dias, eu não sei, pouquinho mais, pouquinho menos, eles podem dar a ordem, né, de mandar o Bolsonaro para onde tanto eles querem mandar, que é a papuda. Não consegue. Enquanto isso, querido, o Lula segue quebrando o Brasil. Gente, o produtor rural brasileiro está endividado como nunca. Não consegue pagar as contas e nem mesmo assim, mas mesmo assim ele insiste em plantar e até ampliar o rebanho. Mas até quando, Carol, ele vai dar conta disso, hein? Pois é, Valtena, é o que a gente mostra hoje a partir de uma série de reportagens, os desafios do homem do campo para sobreviver num cenário em que nem o tempo, nem o governo ajuda. Não. O avô do Pedro já era agricultor e ele diz que a família nunca passou por situação tão difícil. É um pedido de socorro, porque nós não temos dinheiro para diesel, nós temos a lavoura para preparar, já temos dinheiro para estar plantando.
não temos solução. Além dos problemas, produzir alimento no Brasil não é barato. O custo de uma safra chega a 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Um terço deste valor vem de financiamentos. Quase 8% dos produtores rurais brasileiros estão endividados. O maior índice da história. Ou seja, praticamente hoje, né? E eu acredito que isso tornou-se, claro, uma filosofia. Parece bonito quando você fala, o agricultor ele tem acesso, né, a financiamento e tal. Não, beleza, ele tem acesso a financiamento. Mas esse financiamento, na maioria das vezes, ele vem do governo. E a partir do momento que o governo no Brasil passa a ser de esquerda, e o governo percebe que o agro depende do dinheiro do governo para poder plantar e para poder produzir no Brasil, o governo, como ele tem uma guerra declarada e aberta contra a filosofia do agro, a filosofia do homem do campo, a filosofia do empreendedor do campo, a filosofia daqueles que de fato sustentam o Brasil e não deixam o Brasil chegar numa situação de miserabilidade por conta do agro. Não falta comida por causa deles, não falta emprego por causa deles. O Brasil continua sendo importante e relevante para o mundo nas exportações por causa do agro. Para um sujeito que tem como ideologia transformar o Brasil em um país comuna, né? Como diz de boca cheia o Nicolás Maduro, você viu eles falando, deixam vir produzir com os comunas, né? Eles amam ser chamados de comunas. Para eles não é ofensa, para eles é um orgulho. Eles enchem o peito para dizer que eles conseguiram implantar o comunismo. Não é verdade? Então, o agro é uma barreira. Ele é uma trincheira. Porque o agro significa, se eu fosse resumir o agro numa só palavra, quando eu falo agro, tá, gente? Eu não estou falando do agro status, não. O Gilmar Mendes sendo vaiado em Portugal. Não estou falando do agro status, não, do agro globo rural, né? Que antigamente a gente gostava de assistir. Não é esse agro. Eu estou falando do homem do campo que produz. O criador de gado, o criador o criador de gado no geral, né? Na parte da pecuária, né? Que criam os animais. Toda essa parte. E também naqueles que cuidam da terra e plantam soja, milho, cana-de-açúcar, tudo, essa parte do agro brasileiro. Né? Se eu fosse resumir, para mim, agro é sinônimo de prosperidade. O agro é prosperidade. Agro é prosperidade na mesa das pessoas, agro é prosperidade para um país. Ponto final. E o que o comunismo não gosta de prosperidade, porque aonde existe prosperidade, aonde existem pessoas que produzem sem depender do Estado, como que você implanta o comunismo? Só dizer uma coisa para vocês. Por que eles estão tocando a trombeta, o famoso apito de cachorro, né? O famoso apito de cão? Por que eles estão chamando os cães? Por que eles estão chamando, né, essa tropa completamente entranhada no seu comunismo para poder viajar para o Rio Grande do Sul, para o Paraná e para Santa Catarina? Por que se grita? Por que tem essas pequenas lideranças que são todas pensadas? Esses caras têm advogados, esses caras são bancados pelo sistema. Eles são líderes, levantados pelo sistema, para poder chamar, tocar a trombeta, né, para poder invadir o Sul. Porque com a população do Rio Grande do Sul hoje, que já é educada nos moldes da cultura e da educação, que eles têm cultura, eles são contra a cultura dos imigrantes fechada. Quando eu digo fechada, assim, essa cultura familiar, né, geracional, que o Sul tem, o PT é contra, porque como que você entra com comunismo na mente de um jovem, de um adolescente, que quando ele sai da escola, ele volta para a fazenda do pai, para o sítio da mãe, né? E vai cuidar dos animais que eram do vovô, vai cuidar do trator, né, que era do tio, né? E qual que é a conversa deles lá no campo?
prosperidade. Como é que nós vamos aumentar o rebanho? Como é que nós vamos aumentar o plantio? Como é que nós vamos aumentar a área de plantio? Eles não ficam numa faculdade, numa USP da vida, ouvindo falar de Karl Marx, de Che Guevara, sabe? Não ficam ouvindo, não ficam sofrendo lavagem cerebral. Você vai para o interior do Sul, e eu já tive no interior do Sul, principalmente ali na região da Serra Gaúcha, você vai para aquelas pequenas cidades ali em volta ali de Gramado, Canela, você desce um pouquinho a serra e você começa a perceber ali as cidades, todo mundo trabalhando, criançada estudando, as pequenas fazendas, as pequenas áreas de agricultura rodando, funcionando. Então nunca que Globo consegue influenciar o sul do Brasil, nunca que Globo consegue. Por que não consegue? Porque são fechadas na cultura familiar, ok? E a família é a base da sociedade. Tá aí mais um ponto, porque eles não gostam da família, porque eles querem destruir a família. Tudo que dá liga, que dá cola numa cultura, que torna essa cultura forte, aonde o comunismo não consegue penetrar, eles são contra. Eles são contra a ideia das famílias serem religiosas, porque a religião ela tem uma cultura própria, que conversa com a cultura da família, que conversa com a cultura do trabalho, que conversa com a cultura do respeito da prosperidade, que conversa com essa cultura nacionalista, né, de um povo de bem. O comunismo ele vem arrebentando com tudo. Ele quer destruir todos os valores, porque ele vem desarmando o cidadão para poder entrar na mente dele e tornar ele num jumento, né? Essa que é a verdade. Mortais. É de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. Coisa que não é. O senhor não tem vergonha, cara. O senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. A sua cara, ninguém consegue. A gente pede pra Deus, entendeu? Esse é o fim do mundo. O senhor é de uma injustiça. Aí posso falar uma coisa pra você? Ele, com esse sorrisinho amarelo dele, ele é um homem milionário, fora do Brasil. No Brasil, ele é um homem milionário. A bolsinha dele, a coisa feia. Ele é um homem milionário com sua bolsinha, tentando viver uma vida de um cidadão de bem, aonde tem brasileiro. Aonde tiver um brasileiro nesse mundo que der de cara com vocês vão escutar isso. Porque vocês não são considerados homens de bem. Não são. Então não adianta, você pode ser milionário aonde você for. Aqui no Brasil vocês são blindados, andam com segurança, do jeito que vocês quiserem. Só que pode ser que melhore um pouquinho. Vou dar uma ideia aqui para vocês, né? É boa para vocês. Tô dando uma ideia boa para você, João Mar Mendes. Contrata segurança. Contrata segurança. Vai numa empresa boa de segurança portuguesa aí, né? Dá lá dinheiro, porque dinheiro não lhe falta, né? Só eu sei, vocês do Supremo Tribunal Federal, não sei porquê, mas vocês são tudo milionário, né? Como que vocês conseguiram ficar milionário, eu não sei, mas vocês são tudo milionário. Contrata segurança, né? Vocês estão querendo andar aí no meio do povo como se vocês fossem pessoas comuns do povo, como muito bem disse essa senhora, coisa que vocês não são, né? Vocês não são comuns, nem aqui e nem na China, você quer saber, né? Aí. Né? Andando como um comum dos mortais. Coisa que não é. O senhor não tem vergonha, cara. O senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. A sua cara, ninguém consegue. A gente pede pra Deus, entendeu? Esse é o fim do mundo. O senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. Coisa que não é. O senhor não tem vergonha, cara. O senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. A sua cara, ninguém consegue. A gente pede pra Deus, entendeu? Esse é o fim do mundo. E sabe o que eu fico pensando? Você imagina como que deve por dentro deles, deve ter um ódio, né? Porque não pode fazer nada, aí não pode chamar a polícia.
A Polícia Federal, se é que algum policial federal anda com ele, deve andar, né? Não sei. Não sei como que funciona a segurança deles fora do Brasil. Pelo jeito aí ele tá sozinho, né? Foi dar um rolê numa pracinha lá, você vê, o cara não consegue entrar numa barraca e comer uma comida, não consegue. Que adianta? Que adianta ser tão milionário para ficar trancado dentro de um palácio, cercado de um bando de bajuladores? Quando sai para a vida real é isso aí. É assim a vida de qualquer ministro do Supremo, é assim a vida dos políticos brasileiros, né? Você imagina o ódio mortal desses caras que eles não podem mandar prender, né? As pessoas, né? Que coisa. Entendeu? Esse é o fim do mundo. É de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. Coisa que não é. O senhor não tem vergonha, cara. O senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. A sua cara, ninguém consegue. A gente quer esquecer, entendeu? Esse é o fim do mundo.